Olá, tudo bem com você? Sou Roberto Conceição e nós vamos falar um pouquinho sobre a PL 4330 de 2004. O projeto de lei da regularização da terceirização. Alguns dos meus alunos têm me enviado diversos e-mails. Professor, fala um pouquinho sobre a PL 4330 de 2004, esse projeto de lei que regulariza a terceirização. Aí eu resolvi então gravar esse vídeo para trazer aí algumas informações sobre esse tema de suma importância para o mundo do direito material do trabalho. Vocês sabem, eu sou professor de Direito do Trabalho aqui do atual concurso e do canal Exame de Ordem, e existe sim a preocupação muito forte sobre a terceirização. Qual que é o cenário da terceirização hoje? O cenário da terceirização hoje, nós não temos uma lei específica que trata sobre a terceirização. Não temos. O que nós temos e que usamos ultimamente é a Lei 6.019 de 74, que fala sobre a mão de obra temporária, e também a súmula 331 do TST. É a única coisa que temos, que podemos dizer assim como instrumento normativo, se é assim que podemos chamá-lo, de que realmente regulariza ou tenta regularizar a terceirização. O que muito nós utilizamos é a súmula 331. O que traz para a gente a súmula 331 do TST? Que a terceirização, ou seja, quando eu forneço, ou quando eu tomo, na verdade, uma mão de obra alheia, um trabalho alheio, ou seja, eu me utilizo de uma pessoa física que está vinculada a uma outra pessoa jurídica. Então, eu tenho a empresa prestadora de serviço, aquela que fornece o serviço, e a empresa que toma o serviço, ou seja, toma o serviço de uma outra pessoa jurídica. Essa outra pessoa jurídica fornece, por sua vez, uma mão de obra, uma pessoa física, para prestar serviço para essa tomadora. Mas que tipo de serviço é esse? Quais serviços podem ser prestados por essa prestadora? Ou quais serviços podem ser tomados por essa tomadora de serviço? Quais serviços? Os serviços que nós chamamos atividade de meio, atividades especializadas, como, por exemplo, a portaria, serviço de portaria, serviço de copeira, de serviço, além da portaria, o serviço de copeira, o serviço de limpeza. Esses serviços, essas atividades de meio, eu posso terceirizar. É o que traz a súmula 331 do TST. Um exemplo disso muito claro é o Banco Itaú, Banco Bradesco, Banco do Brasil, enfim, bancos. Os bancos, você pode observar que os bancos, eles não têm funcionários deles mesmos, fixos. O que eles utilizam é da terceirização. Pode ver que o Banco Itaú, quando você olha lá o segurança, ele não é funcionário do Itaú. Ele é funcionário de uma empresa que fornece essa mão de obra. Ou seja, atividade de meio, a súmula 331 diz que é possível, sim. E o que traz ainda a súmula 331 é a questão da responsabilidade. Como fica a responsabilidade? Você sabe, você que está me assistindo, você que advoga, ou você que estuda também comigo, você sabe muito bem, que eu já trouxe para vocês isso, que essas empresas pequenas que fornecem essa mão de obra, por diversas vezes passam dificuldades. Quando eu vou advogar, eu observo sempre essas empresas e busco na internet quantos processos têm essas empresas. As empresas têm muitos processos, mas muitos processos. Empresas de vigilância, empresa de manutenção, empresa de limpeza. Tem muitos processos, mas muitos processos. E veja bem, e como que fica a responsabilidade disso? A responsabilidade é o seguinte, é o que nós conhecemos de terceirização lícita e a terceirização ilícita. O que seria terceirização lícita? É aquela que eu utilizo para desenvolver atividade de meio. E como que fica a responsabilidade de quem toma o serviço e de quem presta o serviço? A responsabilidade é subsidiária. Primeiro eu cobro a empresa prestadora, a empresa que fornece a mão de obra. E, pela sua inadimplência, eu então coloco no polo passivo também, a empresa tomadora de serviço. Percebam
que a responsabilidade é subsidiária. Primeiro, eu cobro a fornecedora de mão de obra, aquela que oferece a mão de obra. Depois, em seguida, o não adimplemento da fornecedora de mão de obra, eu irei, então, requerer a responsabilidade da tomadora do serviço. Em regra, o que traz a súmula 331 para a gente é dessa forma. Ainda em questão de responsabilidade, a responsabilidade será objetiva quando? Da terceirização ilícita. O que seria terceirização ilícita? A terceirização ilícita é aquela o qual o tomador do serviço está tomando o serviço para desenvolver uma atividade fim. Essa situação não é permitido. Eu não posso contratar uma empresa para me fornecer mão de obra para desenvolver uma atividade fim. Vamos voltar por exemplo do banco. O exemplo do banco é o seguinte, olha, se eu contrato uma empresa para me fornecer mão de obra, para eu colocar no atendimento, para eu utilizar essa mão de obra no caixa, na abertura de conta, isso não é válido, porque é uma atividade fim do banco e não atividade de meio. Aquela situação vai refletir diretamente no lucro daquele que está tomando o serviço. Então, é vedado. E se a empresa insiste em contratar para desenvolver atividade fim? Aí a responsabilidade se torna objetiva. Cobro direto e peço vínculo direto com o banco Bradesco ou Itaú. Porque a ideia da terceirização é que eu não posso ter a subordinação. Ou seja, não importa se o porteiro ou vigilante vai ser o Manuel, o Joaquim, não importa quem é. Eu também não posso ficar dando ordens para ele. Não pode ter a subordinação e nem a pessoalidade. Você que é meu aluno sabe muito bem do que eu estou dizendo. Agora, professor, tudo bem, entendi agora sobre a terceirização. E o que tem a ver, então, a PL 430 de 2004, o projeto de lei 4.330? É que é o seguinte, essa lei, para regularizar a terceirização, traz no seu bojo que a terceirização poderia, sim, ser desenvolvida para atividade fim. Atividade fim. Seria o banco podendo, então, contratar uma empresa para fornecer mão de obra, e essa mão de obra vai trabalhar no caixa, vai trabalhar no atendimento, vai ser assistente do gerente. Ou seja, podendo agora, pela PL, pelo projeto de lei, eu me utilizar da terceirização para desenvolver uma atividade fim. E aí, gente, esse projeto de lei já está no Congresso, passou pela Câmara, e agora nós estamos aí no aguardo de todos os outros procedimentos do processo para aprovação e a transformação do projeto de lei em lei. O que acontece? No outro vídeo, eu convidei vocês para nós abrirmos um debate sobre a questão da maioridade penal. Alguns foram contra, outros a favor, mas o que eu quero dizer para vocês da terceirização, não quero aqui abrir um debate, eu quero que você nos ajude, porque o posicionamento a grande maioria dos professores, advogados, das centrais sindicais, que não é pouca gente, hein? Além das centrais sindicais, o pessoal da magistratura, a Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho, muita gente trabalhando, empenhados, contra a PL 4330, contra esse projeto de lei. Por quê? Essa lei sendo aprovada, seria um retrocesso até do princípio da proteção desse trabalhador. Por quê, professor? Porque na terceirização, aquele que presta serviço dessa forma, ele ganha, em regra, 30% a menos do que aquele que trabalha direto para a empresa. Hoje ele ganha menos 30%. Ou seja, eu vou ter uma lei que está retirando benefício. Ou você acha que, aprovando essa lei, você acredita que as empresas vão contratar pessoas para trabalhar direto ou irão contratar mais empresas que forneçam mão de obra, uma vez que essa mão de obra custa 30% a menos do que qualquer outro empregado? É
claro que as empresas irão contratar muito mais empresas de terceirização para diminuir os seus custos. Seria um retrocesso, e muito mais que isso também. Isso fere, poderíamos até invocar a inconstitucionalidade desta lei, porque está ferindo o artigo 7º caput, retirando direitos desse trabalhador. Então nós estamos pensando aí no retrocesso da conquista social no direito do trabalho. Então essa massa de advogados, de professores, da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho, das centrais sindicais, precisa realmente criar cada vez mais força, e eu conto com você no posicionamento de contra a PL 4330 de 2004, porque é um retrocesso na evolução, na conquista do direito dos trabalhadores. Então, existe sim uma manifestação, e eu quero contribuir com essa manifestação, e quero te convidar também a compartilhar esse vídeo, a difundir, a curtir, enfim, para que nós possamos fazer com que a sociedade, aquele que trabalha com o direito, tenha essa visão que realmente a PL é um retrocesso nos direitos dos trabalhadores. É fato confirmado por diversos especialistas. Temos que ser contra a PL 4330 de 2004. Bacana? Foi uma super dica aí para vocês. Fique tranquilo, isso ainda não vai cair em prova de concurso, de OAB, nada disso. Mas porque ainda não se tornou lei, ainda não foi aprovado pelo Congresso, mas nós temos que ficar, de olho, hein? De olho, porque tem coisas que não pode passar. Retirar direitos, negativo. Tá joia? Um forte abraço, nós nos encontramos aí no nosso próximo encontro, próxima dica, para que você realmente fique por dentro do que está acontecendo lá em Brasília. Forte abraço!